Podemos assentar. Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tenho duas mensagens que eu quero compartilhar com vocês. Tem duas coisas que Deus tem falado ao meu coração, que eu não tenho uma resposta clara sobre isso ainda, mas eu quero compartilhar pensando com os irmãos sobre isso. Mas para pregar duas mensagens eu demoraria de 4 a 5 horas. Eu acho que mesmo vocês sendo brasileiros, eu acho que é impossível para vocês. Mas hoje então eu vou falar uma dessas mensagens e ainda reduzida. E amanhã em Minocama eu quero compartilhar a outra mensagem. E como eu disse agora, eu quero pensar junto com vocês. Mas talvez você pode pensar assim, não, você é um pregador, não precisa pensar, você que tem que pregar para nós. Mas eu não penso dessa maneira, eu penso assim que existe a palavra de Deus, e existe a minha cultura, existe a minha personalidade, existem os meus estudos. É lógico que como eu tenho essa incumbência, esse chamado de Deus, é lógico que eu estudei a palavra, que eu preparei a palavra. Mas eu acredito que juntamente com isso existem várias facetas, não é? Existem várias facetas dentro da palavra, e quando nós olhamos para isso de uma maneira juntos, nós olhamos para isso, nós conseguimos chegar a uma conclusão. Um exemplo, vamos supor que eu fale sobre o PET hoje. Vamos supor que eu sou um estudioso, então que eu estudei bastante sobre esse PET. Então vamos supor que vocês se reuniram hoje para que eu fale sobre esse PET aqui. E eu vou falar então sobre o PET. Mas quando eu olho para esse PET, eu só estou olhando uma faceta dele. Eu não estou conseguindo ver o que está escrito na outra faceta. Para você dá. Mas o que você olha, do outro lado não consegue ver. Não é verdade? Mas você não consegue ver o que eu vejo. Mas eu não consigo ver o que você vê. Por isso nós necessitamos um dos outros. Ou seja, é um só PET, mas todos estão vendo de ângulos diferentes.
素晴らしい宝物を抱えています。 Nós temos a palavra de Deus junto conosco, que é um tesouro muito precioso. でもいろんな人がこの聖書を読むわけですよ。 Mas muitas pessoas leem essa Bíblia. こういう経験したことがありますか？ Você já provou esse tipo de experiência? なんかね、日本の人とブラジルの人と考えが違うなってことありますか？ Ah, você já experimentou isso? A maneira do japonês de pensar é diferente da maneira do brasileiro pensar? 日本人とアメリカ人が考えが全く違う。 Ou a maneira do japonês pensar, do americano pensar é totalmente diferente. どうしてだろう？ Por que será? どうして日本人というのはああいうふうに考えるのかな？ Por que o japonês pensa daquela maneira? で、考え方が違うので、なんかそこに一つの摩擦が起こる。 E como é diferente a maneira de pensar, então acontece algo ali. そういうことを経験あります？ Você tem esse tipo de experiência? なんか考え方が違う。 Ah, a maneira de pensar é diferente. 私はいろんな国に行く機会がありました。 Eu tive a oportunidade de viajar para vários países. ペルーにもよく行くし、 Eu vou constantemente ao Peru, アイルランドだとかロシアだとかいろんな国に。 Irlanda, Rússia e para outros で、 diversos 特に言わ países. れるのは、あなたは私たちと同じような考え方をしますね。 Mas o que muitas pessoas dizem para mim é: olha, você pensa que nem a gente. あなたはアメリカ、カナダに住んでいながら、アメリカ人とかカナダ人の考え方と随分違いますね。 Você morando nos Estados Unidos e no Canadá, você pensa muito diferente deles. 私たちのバックグラウンドがあります。背景がね。 Nós temos o nosso background. それからやっぱり勉強をしています。 E nós estudamos. あるいは文化の中で育ってます。 Nós somos criadas dentro de uma cultura. そうすると世界観というものが出来上がっています。 E através disso nós temos um conceito a respeito de mundo. そうすると一人一人の世界観が随分違う。 E o conceito de mundo de cada pessoa é diferente. じゃあ世界観って何ですか？ O que significa esse conceito sobre o mundo? 世界観というのはこの世界のこと、自分のこと、自分の命のこと、死であること、いろんなことをどういう見方をするかという。 O conceito do mundo é como você vê a sua vida, como você vê a morte, como você vê esse mundo, como você vê a si mesmo. Isso significa o conceito de mundo. だから全ての一つのことを見たときに全ての100人が見たら100人の違った見方があるわけ。 Ou seja, isso significa que mesmo que 100 pessoas vejam a mesma coisa, elas vão ver de ângulos diferentes. 私たちの教会では私が朝語ってる時に見て語ってる時に意見が出てきます。いろいろ。 Na nossa igreja, quando eu prego no domingo de manhã, várias opiniões começam a ser levantadas na hora do culto. ある人たちは、いや、領域それ違うと思う。 E algumas pessoas dizem assim: não, Lyoichi, que é o nome dele, eu acho que isso que você está falando não é verdade. そしてその人僕は、じゃああなたの意見をみんなと分かったと。 Então eu digo para as pessoas: então fale o que você pensa. そしたら、そうか、そういう考え方もあるな、そういう見方もあるな。 Aí então quando a pessoa fala, eu digo: então tem esse tipo de pensamento também. 何を言わんとしてるかというと、私たちが一緒に考え、神様のことを一緒に考えて、一緒に語り合うときに、もっと豊かなことが出てくる。 O que eu quero dizer é que quando nós pensamos juntos, quando nós pregamos juntos, nós conseguimos um resultado mais rico. だから今から一つのことを皆さんと一緒に考えたい。 Então eu quero pensar junto com os irmãos sobre uma coisa. だから皆さんただ単に聞いているだけじゃなくて考えて。 Então não fique ouvindo somente, mas pense sobre o que eu vou falar. いいですか？ Tudo bem? アメン。 Amém? 一緒に考えてみましょう。 Vamos pensar juntos então. 質問の第一。 A primeira pergunta: 今日この夜ここで一番幸せな人誰ですか？ quem é a pessoa mais feliz nesse local hoje?
私はと思う人誰かいる？ Quem pensa que é você mesmo, levanta a mão. 誰が一番幸せですか？ Quem que é a pessoa mais contente nesse lugar? Quem acha que é você mesmo, você próprio, levanta a mão. こういうふうになっていや Não, não assim, né? Assim, tem que levantar mesmo. Quem pensa? 一番幸せな人は私は神様だと思う。 Eu penso que é Deus. ここで一番喜んでいるのは神様。 Eu penso que a pessoa que está mais feliz, mais alegre nesse lugar é o próprio Deus. 神様は皆さんがこうやってここに集まって、ね、一緒にいることをとっても喜んでおります。 Deus, Ele se alegra muito por saber que nós estamos reunidos aqui nesse local. 教会をね、特に私たちは私たちのためにあるところだと思う。 Muitas vezes nós pensamos que a igreja existe pela nossa causa. 教会は誰のためにあると思う。 Mas a igreja existe para quem? 神様。そう Casa de Deus. 本当にそう。本当にそう。 Você pensa dessa maneira mesmo? Ou só está querendo... それが正解だから思うのか、本当に思うのか。 Você sabe que essa é a resposta por você respondeu ou você pensa que é dessa maneira mesmo? 神様のためにあると思う人。 Quantos pensam que a igreja existe para o Senhor? Levanta a mão. 私たちのためにあると思う人。 Quantos pensam que a igreja existe por nós? Levanta a mão. そんな質問わからんという人。 Quem não está entendendo nada, levanta a mão. 私は両方のためにある。 Eu acredito que existe por essas duas causas. ただね、神 Mas 様のためにっていうのがまず大事だ。 Mas em primeiro lugar, a igreja existe para o Senhor. それと同時に私たちもまたそこで利益を得るわけです。 Juntamente com isso, nós somos edificados, nós recebemos quando nós estamos nesse lugar. だから私は神様が一番喜んでおられる。これはね、おじいさんとかおばあちゃんが子供たちや孫たちが全部集まってきて一緒に食事をするときに本当にこれはとても嬉しいという思いだと思います。 Mas em primeiro lugar, Deus é quem se alegra mais. Um exemplo disso é um avô ou uma avó quando ele vê os netos, eles veem os netos reunidos no mesmo lugar, eles se alegram por causa dos netos ali naquele lugar. もう一つ、誰がこの教会を立てているか。 Mais uma coisa, quem você acha que está sustentando essa igreja, levantando essa igreja? ダビデ先生。 Ou quem acha que é o pastor Davi? 本当にそう。 Você pensa assim mesmo? 僕らはね、よく正解だから正解を言うんだけど、本当に思ってないから。 Na verdade a gente sabe a resposta, a gente responde certo, mas a verdade é que a gente não sabe qual é a resposta. 私が私の教会を建てると。 Mas Jesus disse, eu levantarei, eu edificarei a minha igreja. ところが私たちのよく間違いで、日本の牧師たちがよく言います。私は神の教会を建てるのに一生懸命に働いています。 Mas os pastores do Japão erram muito ao dizerem, ao usar essa expressão, e para levantar a igreja do Senhor, eu tenho me esforçado muito. で、僕はそれを見たら不思議に思って、でもね先生、神様が、イエス様が自分の教会を建てるとおっしゃったから、あなたそんな一生懸命に働かないんですよ。 Mas às vezes eu acho meio estranho, eu falo para os pastores, pastor, mas Jesus falou que ele edificaria a própria igreja dele, então por que você está gastando tanta energia para edificar algo que ele já disse que edificaria? でも神様があなたにこうしなさいとおっしゃったことを、その役目を果たした。 Mas o que nós precisamos fazer é somente cumprir o chamado que o Senhor nos concedeu. 教会は神様。 A igreja existe por causa de Deus. 私たちがここにこうしているときに一番喜んでおられるのは神様。 Quando nós nos reunimos assim como nesse lugar, quem se alegra mais é o Senhor. そのお話をしたい。 E eu quero falar sobre isso hoje. 今日のこのような私は神様のその神の民に
対して持っている情熱という感じですか。 Eu quero falar hoje sobre a paixão que Deus tem pelo seu povo. 神は非常に大きな情熱を私たちに持っておられる。 Deus, ele tem uma grande paixão por nós. 情熱っていうのは英語でパッションと言います。Paixão em inglês é passion. で、ポルトガル語では Paixão. スペイン語では Passion. ポルトガル語でパッションと言ったというのはどういう意味ですか。 Paixão, paixão, amor. とにかく激しい。激しい、重い。スペイン語ではどういう意味ですか。強い、重い、確信。最近英語ではあなたのパッションは何ですかと聞くんですね。 Em inglês, recentemente tem sido feita essa pergunta: qual é a sua paixão? 私のパッションは音楽です。 E alguns então dizem: a minha paixão é música. 私のパッションはドラマです。 Outros dizem: a minha paixão é novela. 私のパッションは写真です。 A minha paixão é foto. でもね、よく聞いたらその人たちが私のパッションはというのは私が好きなことは私がやりたいことはというぐらいに。 Mas se nós formos analisar, o sentido dessa palavra hoje tem sido reduzida simplesmente como se fosse um gosto, o que você gosta. でもちろん言葉っていうのはいつも変わりますからね。生きたもので変わっていくのでそれもいいんですけれども。 Eu acredito que isso não tem tanto problema porque a palavra em si, qualquer palavra, ela é viva, então a palavra ela vai, com o tempo ela vai mudando o significado. でもパッションという言葉を使うときはもっと熱いものが Mas quando nós ouvimos essa palavra paixão, parece que soa como algo mais fervoroso. 何年か前にPassion of Christ という映画がありました。 Há alguns anos teve aquele filme chamado A Paixão de Cristo. あれはどんな映画だったでしょう。 Que tipo de filme foi aquele filme? Passion of Christ. A Paixão de Cristo. キリストのパッション。 Ou seja, a Paixão de Cristo. これどういう意味だ。 O que significa? それはキリストの受難、キリストの犠牲という意味。 Isso significa o sacrifício, o sofrimento de Cristo. で、パッションという言葉はどんな迫害を受けてもどんな値を払わなきゃいけなくてもそれをやりたいという非常に強い思いです。 Ou seja, na verdade a palavra paixão significa a despeito do sofrimento, a despeito do preço que eu precisar pagar, eu vou querer pagar esse preço. だから私のパッションは十字架を語ることですと言ったらそれは私は命を懸けてでもどんなことがあってどんな値を払っても私は十字架を語りたいという。 Ou seja, quando você diz que a sua paixão é pregar sobre a cruz, você está dizendo que você vai pregar sobre a cruz independentemente das consequências. Você vai avançar pregando sobre a cruz. 私が言ってることはその言葉パッションという言葉はそういう意味で使っています。神のために対するパッションと同じ。 E essa palavra que eu estou enfatizando nessa noite, ela tem esse significado. E hoje nós vamos ver então sobre a paixão que Deus tem pelo seu povo. 神は私たちをそこまで愛しておられる。 Deus, ele nos ama até esse ponto. ここで今恋愛してる人いますか？恋愛してる人。恋愛。 Alguém está aqui num relacionamento amoroso? Quem está? Vocês não estão? Tá ali. Não tem mais?
結婚してる人何人いますか？結婚 Quem está casado? Quem é casado, levanta a mão. 結婚してる人はこんなたくさんいるけども、はい。恋愛してる人はあんまりいないですか？いない。あれ結婚してる人は奥さんだとかご主人に恋愛してないんです。 Você que também, você não está, você que é casado também, você não liga para o seu cônjuge, você não fala com ele. 恋愛というのは熱い思いで誰かを好きなことです。 Na verdade, ele não é relacionamento, mas é quem está gostando de alguém, né? Quem tem um sentimento por alguém seria, né? だからこの2人は恋愛して熱い思いを持ってるけども、結婚してしまったらもうそれは終わりです。 Mas esses dois estão falando que estão em relacionamento, que gostam do outro, mas quando casar vai acabar esse amor? イエス・キリストはその神の熱い思いのために自分の命を投げ出してその愛を示した。 Jesus Cristo, por causa desse amor fervoroso de Deus, Ele entregou a sua vida. 神は私たちを作られ、神が私たちを作られた元々の理由は何だと思います？ Qual você acha que é o objetivo primário de Deus ter nos criado? 神様が私たちを作られた理由は何だと思います？ Qual você acha que é o objetivo de Deus ter nos criado? 家族作るため。あ、家族になるためね。神の家族になるため。神様と関係を持つため。他には？ Fora isso, 神様を喜ぶ。 para alegrar a Deus. この2人はあれですか、恋愛をしてる。はい、一応。はい。一応認められますか？はい、教会では認めたやつなんで。翻訳、まだ翻訳ではないんですけど、はい、してます。はい、認められてます。はい、ちょっとどうぞ。どうぞ。Ele está perguntando se o relacionamento deles é aprovado pela igreja, para ele poder usar como exemplo. Né? E eu falei que é aprovado, que eles não são noivos, mas o relacionamento deles é aprovado, que eles estão fazendo corte certinho. Vocês estão preparados? Vai acabar agora o relacionamento. 2人が愛し合ってて一番やりたいこと。 Vocês se amam. O que vocês mais querem fazer por se amarem? 正解は Ele perguntou o que vocês mais querem. Ela falou, não, eu quero fazer ele feliz. Eu que falo sempre isso no culto. Você, o que você quer? Amar ela, estou no meu coração também. 心を尽くして彼女を愛し続けたい。心にのち。今から15年先にダビ先生がこの2人の結婚のカウンセリングをしなきゃいけないですね。 Daqui 15 anos, quando o pastor Davi tiver que dar um aconselhamento para ele sobre casamento. 今ビデオテープを持ってるので。 Como está sendo gravado, daí vamos mostrar isso aqui para eles. これは去年ちょっと話したような気持ちもするんですけども。 Eu penso que eu falei um pouquinho sobre isso ano passado. ご両親が父親と母親がうちの子供お父さんですか？ Você é o pai? お父さんがうちの娘最近男性を好きになってるんじゃないかなと気がついたのがあります。 Você já percebeu isso quando a sua filha começou a gostar de... minha filha começou a gostar de alguém, percebeu? どうして気がつきました？ Por que você percebeu?
すごく近すぎた。そうそうそうそうそう。 É isso mesmo. そうなんですよ。 Aproximação. それは世界 Isso é verdade. でしょう。神様が私たちを作られた理由は何かというと、一緒にいるため。 Deus nos fez por esse objetivo, para ficar junto conosco. 共にいるため。 Para que nós estivéssemos juntos com Ele. 私たちに何かをさせるためじゃなくて、 Não para nós fazermos た algo. だいつも共にいたいという。 Deus, Ele quer estar conosco. 神様自体が大体三位一体ですよね。 O Senhor, Ele existe em trindade, né? で、共にいる。 E Ele habita こ junto. れはこの前の牧師会でね、ちょっと話したんですけどね。 Eu falei um pouquinho sobre 面 isso 白 aí い com os pastores. ことなんですよね。神、初めに神が天と地を作られたってあるでしょ。 Não tem lá em Gênesis quando diz que Deus ele criou os céus e a terra? No princípio ele criou os 日 céus e 本 a 語で terra. はこれがはっきり出てこないんですけども、実はその神というね、エロヘムという言葉は複数なんです。 No japonês não dá para saber isso, só que no hebraico a palavra usada, criou Deus os céus e a terra, essa palavra Deus é Elohim. E essa palavra Elohim, ela é no plural. でも、天地を作られたとある、作るは単数なんです。 Mas quando diz criou os céus e a terra, é no singular. でも文法的には複数の主語が単数の動詞を使うということは間違っている。 Mas pela gramática você não pode usar um pronome no plural sendo o verbo no singular. それは日本語ではね、はっきりしない。日本語はね、単数だとか複数だとかあんまりはっきりしないので、この俗な方はどうですか？ E aquele chinês. No português como no japonês não fica tão claro isso, né? だから本当はおかしいんですけども、神様、ユダヤ人の考え方の中は、神様は一人じゃなくて、でも神々と言ってもおかしいんですね。 No pensamento judaico não pode se falar que Deus ele é um só, mas também não pode usar o termo deuses, porque daí também fica errado. でも完全な一致があるわけです。 Mas significa que existe uma unidade perfeita na pessoa de Deus. そして神様は私たちを作られました。 E com essa unidade perfeita o Senhor nos fez. 神の臨在の中 E nós fomos então formados dentro da presença de Deus. で、その神、いわゆる父なる神、子なるイエス・キリスト、子なる神イエス・キリスト、そして聖霊なる神がいらっしゃいますよね。が完全な一致の中に存在する。 Ou seja, nós tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas os três habitam como um em perfeita unidade. そのように私たちも神の臨在の中で作られた。 Nós fomos criados dentro dessa perfeita unidade. で、作られた理由はさっき言ったように、共にいるため。 E como eu disse, o objetivo da criação é para que habitássemos juntos com Ele. そしてその神の臨在にいるときに私たちは実はシャロームということを経験することができる。 E quando então nós vivemos nessa perfeita unidade com Deus, nós conseguimos desfrutar da Shalom. で、そのシャロームの意味は全く完全な調和ができている状態。 E essa palavra Shalom, que significa paz para nós, o significado original é o seguinte: nós conseguimos viver numa perfeita harmonia, um perfeito estado de harmonia. 神の臨在の外ではそのシャロームはないんです。 Ou seja, fora da habitação de Deus não existe essa Shalom. すべてのことにおいてハーモニーが。 Ou seja, dentro da presença de Deus há harmoniosa unidade. それは分かっていただけますか？ Vocês conseguiram compreender até aqui? ね、神が私たちを作られて、実はそのような状況の中に私たちがいた。
Ou seja, então quando Deus nos criou, nós estávamos nessa perfeita unidade. だからその状況の中では罪がなかったんです。 Ou seja, dentro disso não existia pecado. 今でもイスラエルに行かれた方いらっしゃいますか？ Quantos já foram para Israel aí? Levanta a mão. それで行かれて、あるいはユダヤ人の友達を持っておられたら、さよならっていう時に何て言いますか？ Se você já foi para Israel, tem algum amigo judeu, quando você vai dizer tchau para ele, o que ele vai dizer? シャローっていうんです Ele よ。 vai dizer shalom. 神様の平安がありますように。 Ou seja, que a paz de Deus esteja sobre você. でも神の臨在の中にいなかったらそれはないんです。 Mas se você não está na presença de Deus, na verdade essa palavra ela é vazia. 神は私たちを神と共にいるために作られた。 Deus nos fez para que nós habitássemos com Ele. そしてその共にいるところにその全く調和ハーモニーの全てがもう調和してある状態だ。 E dentro dessa presença há um total estado de harmonia. そこで何が起こりますか？ E o que acontece nesse lugar? 神様がアダムに一つのことを言われます。 Então o Senhor fala algo para Adão. その一つのこととは、この木の実を食べてはいけないよ。 E o que ele disse é: não coma do fruto dessa árvore. これをもし食べたらどうなるとおっしゃいますか？ E Deus disse o que para ele, se caso ele viesse a comer, o que aconteceria com ele? Hã? 死ぬ？ Que ele morreria? Hã? Quem? Ah, Kare no Mega Hirakareru. でもおっしゃったのは死ぬ？ Que ele ia morrer? いや、もっと強かったと思う。 Kanarazu shinu. 必ず死ぬ Estudem mais a Bíblia. でしょ。 Não é isso que ele falou? これ大切です。 Certamente morrerá. ただ単に死ぬよって言ったんじゃなくて、 Ele não falou: ah, você vai morrer. 必ず死ぬ Ele disse: você certamente morrerá. とおっしゃったわけですよ。 É isso que ele disse. そこまでおっしゃったんだけども、アダムとエバはその木の実を食べました。 Mesmo dizendo com essa enfática, Adão e Eva comeram daquele fruto. 面白いことが書いてありますけども、 Mas tem algo interessante escrito. 創世記の Em Gênesis, 一章 capítulo 1. É o primeiro livro da Bíblia, é o primeiro capítulo da Bíblia. Gênesis 1. ごめんなさい、2章の25節。 Segundo capítulo, versículo 25. Gênesis 2, 25. 創世記の2章の25節。 Gênesis capítulo 2, versículo 25. 何て書いてあります？ O que está escrito? Starito mo hadaka de atta. 2人とも裸であった。 Sim, でも mas Haji 恥ずかしいと思われた。 não é isso? それはポルトガルのはい聖書もそうですか？ Em português está escrito que eles não se envergonhavam, tá ou não? 日本語の聖書を持ってる人。 Aquele que está em japonês também, tá, né? 日本語もそうですか？ Tá assim, né? 恥ずかしくなかったみたい。 Tá escrito? 他にはスペイン語は Em espanhol, como está escrito? Ah, それでいいですね。 tá certo então, né? じゃあみんな一緒の同じ聖書を見てると思います。 Então eu creio que nós estamos com a mesma Bíblia. Eles não se envergonhavam. アダムとエバは木の実を食べた。 Mas o que aconteceu depois desse episódio? Eles comeram do fruto. そしたら聖書何て言ってますか？ E daí o que a Bíblia diz? O que a Bíblia nem precisa ler para saber, né, gente? É um dos textos mais fáceis da Bíblia. Abrir os olhos e perceberam que ambos estavam nus. Só isso?
彼らの目が開かれて裸であることが明らかになったということ。明らかになった。É isso? 明らかにはもう最初からなった。 Desde o começo está assim, por isso não falo alto, falo o que está escrito. 何か O que está escrito? 恥ずかし Sim, く。 eles se envergonharam um do outro. É só ler a Bíblia. 2章の25節では恥ずかしくなかった。 No 恥ずかしいと思わなかった。 No capítulo 2, versículo 25, está dizendo que eles não se envergonharam. Depois eles se envergonharam. ところが木の実を食べたら恥ずかしいという感情が入って Ou seja, depois que eles comeram do fruto daquela árvore, entrou neles um sentimento de vergonha. 恥ということは基本的に恥というのはいいことですか悪いことですか。悪いことですかいいことですか。 Originalmente, a palavra vergonha, ela traz uma conotação negativa ou positiva? Negativo. Isso, né? Sim. Negativo na omori ga haitte. Ou seja, um sentimento negativo entrou neles. で、次を読んでください。3章の8節。 Vamos ver o próximo, capítulo 3, versículo 8. 何か O que está escrito aí? Não. Kami-sama no Koyuki Itate. Eles se esconderam, é só você ler. Kakuremashita. 隠れたって書いてある。 Está escrito que eles se esconderam. もっと書いてあるでしょ。 Está escrito mais. 目を隠したらもっと書いてある。 Está escrito mais. Se cobriram, ó, dica, só ler o texto. あ、もっと書いてない？ Não está escrito? ちょっと読んでくれる？ Lê. 日本語で。そよ風の空港で彼らは園を歩き回れる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主神である主は人に呼びかけ彼にいやいやいやいや、8節はよく読んで。そよ É o capítulo, versículo 8, そ tá よ lendo? 風の吹く頃彼らは園を歩き回る神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けてその園の木の間に身を隠し神である主の御顔を避けて木で身を隠した。何か。神を避けて自分の身を隠した。ポルトガル語では何か。 No Portugal quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela geração de esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Kami-sama no rinzai kara hanaretaということです。神の御顔から書いてあるでしょ。神の御顔を避けて神の臨在からを避けて。 Parece que em japonês ela está errado, não sei a Bíblia dela, mas está escrito que o sentido no capítulo 3, versículo 8, em português dá para saber. Eles esconderam o rosto de Deus, eles se esconderam da face de Deus depois do pecado. Não é isso que está aí? Eles se esconderam da face de Deus. Isso que é importante nós entendermos. じゃあもう一つ。どこにそれで彼らは死んだと書いてあるんですか。 Aonde está escrito que eles morreram na Bíblia, depois que eles comeram? Aonde está escrito? 神様はアダムにこれを食べるとあなたは必ず死ぬよとおっしゃった。で、彼らを食べた。どこに死んだと書いてある。 Deus falou para Adão claramente: se você comer do fruto dessa árvore, certamente tu morrerás. Mas a Bíblia diz que eles comeram. Não é isso? Agora eu quero saber aonde está escrito que eles morreram. Capítulo 5 de Gênesis, ela falou, vamos para o capítulo 5. Esse texto é o texto mais próximo que fala sobre a morte do homem.
ローションの5節が一番近いんだけども、アダムとエマが木の実を食べた時に彼らはそれで死んだとはどこにも書いてない。 Olha, você pega o capítulo 5, versículo 5, está dizendo aqui que Adão morreu. Só que não tem nenhuma prova escrita na Bíblia que depois que eles comeram o fruto, eles morreram em seguida. Aqui está dizendo da vida dele, né, da longevidade. 愛であることは、木の実を食べる前は裸であったけれども恥ずかしくなかった。だけども食べた後に書いてあることは恥ずかしい味を知った。もう一つは食べた後に神がいらっしゃる足音を聞いて神の御顔を避けて神の臨在を避けて隠れたってある。 O que está escrito claramente é que antes deles comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles não se envergonhavam de Deus, um do outro, mas depois que eles comeram, eles se envergonharam da nudez. A outra coisa que está escrito foi que antes deles comerem, eles tinham comunhão com Deus, mas depois que eles comeram do fruto daquela árvore, eles esconderam a face da presença de Deus. で一番その前に私が言った時は私たちは神と共に住むように作られていて神の臨在の中で全きパーフェクト完全な調和の中にいた。 Agora lembra que eu disse para vocês, qual o objetivo da criação? É que nós habitássemos com Deus, vivêssemos em comunhão com Ele, em perfeito estado de harmonia. Não falei sobre isso para vocês? Não é isso? でもその臨在をアダムとエバは避けたわけです。 Mas depois a Bíblia diz que Adão e Eva, eles rejeitaram essa presença. これが実は大きな死につながる。 Esse é o grande estado deles que tem ligação à morte. 死ということは第一義的一番のその意味は私たちの生きている状況が変わってしまったという。 Morte, o primeiro significado de morte significa a mudança da nossa situação de vida. É isso que significa morte na sua primeira instância, a mudança do estado de que você está vivendo. 私たちの考えの中では死というと体の命が終わることと考えてしまう。 Na nossa mentalidade, geralmente a gente pensa, morte é quando o nosso corpo deixa de viver. でも死ということにはもっと大きな意味が。 Mas existe um significado muito maior embutido em morte. でここの場合に言えばそんなに素晴らしい完全な調和の中に住んでいた私たちが罪が入ってきたために自分が恥ずかしいそして神の臨在を避けて生きるようになった。 Eles viviam num perfeito estado de harmonia, mas depois que o pecado entrou, eles sentiram vergonha um do outro e agora eles estão rejeitando a presença de Deus. そこに大きな鍵があるんです。 E aqui existe uma chave muito grande. そこをしっかり掴んでそして前に進んでいく。 Então nós precisamos entender isso para nós avançarmos. いいですか？ Entenderam? 共にいたんです。 Eles viviam juntos. 神と共にいるという目的で作られている。 Nós fomos criados para vivermos juntos com Deus. それが神を避けるようになった。 Mas essas pessoas que foram criadas para viver com Ele agora estão rejeitando Ele. 子供だとか孫さんを持っておられる方々は利用しますけれども、あなたたちの子供が、僕の子供が私を避けるようになったら、私はどういうふうに思うでしょう。 Eu vou falar aqui para quem tem filhos ou quem tem netos. Vamos supor, eu tenho filhos. Como eu ficaria se os meus filhos começassem a me rejeitar? どうでし Ou como você fica? ょう。お母さんたち何人いらっしゃいますか？ Quantas mães nós temos aqui? Levanta a mão. どうですか？もしね、お子さんたちがお母さんたちを避けるようになったら、あ、大人になったんだ、様はないと思いますか？
se os seus filhos começarem a rejeitar você, começar a abandonar você, você pensa dessa maneira, não, é porque já é adulto, então não tem jeito, sem problema, é assim? どうでしょう。悲しいでしょ。 Você não fica triste? Ninguém fica, ninguém fala. もし昔ね、私が小さな頃日本では人さらいっていう人がいました。 Estou sarado. 人さらい、子供を盗む。 Quando eu era pequeno existia, o que existe no Brasil ainda hoje, pessoas que sequestram crianças, né? で、私の母なんかよく言ってました。そんな悪いことしてると人さらいが来て、なんかさらっていくよ。 E minha mãe me dizia quando eu era pequeno, não fica fazendo essas coisas erradas não, senão a cuca vai vir pegar você, viu? Português. そしたらものすごく怖い思いをしたりとか。 E então eu ficava com muito medo da cuca. どうでしょう皆さん。お父さんお母さん、もしね人さらいが来てあなたの子供をさらっていったらどういう気持ちになりますか？ Se um sequestrador vir pegar a sua criança e levar embora, como você fica? Como ficam os seus sentimentos? でも先生、誰かが来てね、あなたのお嬢さんをさらっていった。どうしますか？ My gosh! いや、すごい、悲しいです。悲しいだけ。いや、悲しいだけじゃない。もう本当に、なんていうんですかね、言葉に表せない気持ち。皆さんだったらどうしますか？ Se seus filhos são sequestrados, como você fica? Desesperado. Como fala desesperado? Pânico. Sou pânico. Isso. もしね、まあこの人は今までいないんです。誰かが来てお嬢さんに悪い知恵を与えて、あなたとあなたの奥さんからこの大切な女性を引き離してしまった。そしたらあなたはどういうふうにComo você ficaria se entrasse alguém na sua casa, um rapaz como ele, e ensinasse uma sabedoria estranha, uma sabedoria errada para sua filha e afastasse a sua filha de você e da sua esposa? 彼女をあなたから引き離した人をどういう感じですか？彼女をお父さんから引き離した人に対してどうしたい？どういうふうな思いですか？ Qual que é o sentimento que você teria para essa pessoa que afastou a sua filha de você? こうしたでしょ。 Pensando humanamente falando, eu gostaria de matar. 人さらいがいて皆さんから子供をねさらっていった人をですね殺してやりたいと思う人いますか？ Tem alguém que tem esse sentimento? Não, o sequestrador roubou uma criança, eu queria matá-lo. Tem? Você se sentiria assim? Olha o Marcão aí, Marcão, mais alto. Isso mesmo. それとも子供はもっと作ったらいいと思いますか？ Ou você pensa assim, é só eu ter outros filhos, eu fazer outros filhos. Você pensa assim, eu vou fazer outros filhos? Alguém pensa assim? またそのうち生まれてくるから死ぬ。 Vai nascer outras crianças mesmo, tudo bem assim? A ironia, cara. でしょう。その人のことを非常に憎むでしょう。 Você não fica com ódio dessa pessoa? 違いますか？ Ou não? それが神様の感情なんです。 E é isso que Deus ele sentiu. 聖書の中には神の怒りというのが書いてある。 Dentro da Bíblia existe a ira de Deus. 神の怒りは実は神様が私たちを非常に大切にしておられるので、罪が入ってきて私たちを神から引き離したわけです。
Ou seja, a ira de Deus é contra o pecado que entrou no mundo e nos afastou da presença そ dele. れに対してものすごい怒り。 E por causa dessa situação, dessa condição, o Senhor, ele tem uma grande ira. そして聖書はですね、実は神がその罪を殺したと書いてある。 E na Bíblia está dizendo que Deus, ele matou esse pecado. 神が罪を殺したと書いて A Bíblia no original diz que Deus, ele matou o pecado. ある。それが神の感情なんです。 Esse é o sentimento de それ Deus. と同時にね、失われた子供を絶対に取り戻すというのが神の感情。 Juntamente com eliminar o pecado, o Senhor, ele quer nos resgatar para ele. どんなことをしても絶対に私は私の子供を探して連れ戻すと。 Ou seja, independentemente do que fosse exigido de Deus, o Senhor, ele quis nos procurar, ele veio atrás de nós para nos resgatar. どんなことをしても Independentemente do que fosse o それ preço. が神のパッション、神の情熱なんです。 Essa é a paixão do Senhor, de Deus. 私はどんなことをしても自分の子供、御子であるイエス・キリストを十字架にかけることをしてた。それだけの代価を払っても私はこの子供をしています。 Então Deus disse, não importa o que eu tenha que fazer, ainda que o meu filho tenha que ir para a cruz e pagar um alto preço e ser crucificado, eu vou resgatar os meus filhos novamente para os meus braços. それが神の情熱です。 Isso significa a paixão de Deus. その情熱は私たちに対する情熱がある。 Então isso significa que Deus, ele tem uma paixão por nós. それをね、私たちはここでなくて、どこかブラジルの人は魂がどこにあるってですよね。日本人もここです。腹の底からって言います。そうです。アメリカ人は心の底からって言いますね。バーンマイハーと言いますけど、私たち日本人はどっか。でもここじゃないです。どっかわからないけども深いところに気持ちがある。 Ou seja, então existe essa paixão de Deus dentro de nós. Os americanos dizem que a nossa alma está aqui. Os brasileiros, os japoneses dizem que é do ventre. O brasileiro também geralmente instruído na palavra diz que é do ventre. これをね、掴んでいただきたい。これを自分のものにしていただきたい。 E quando você entende e toma posse desse sentimento, 神はそんなに私たちに対して情熱を持っている。 então você entende que Deus, ele tem esse sentimento, essa paixão por nós. 先生がおっしゃった詩篇の139編の中でね、ダビデは神を歌唱する。そして私の魂はそれをよく知っている。ここじゃなくて、科学の問題、サイエンスの問題じゃなくて、私の魂が私は神によって作られたんだということをよく知っている。 E Davi no Salmo 139, ele diz, né, que a alma dele sabia muito bem como ele foi formado por Deus. Isso não é o aspecto científico, não está falando de mentalidade, está falando de sentimento que vem da alma. ルカの福音書の中に9章にですね、3つの例え話があります。 No capítulo 15 de Lucas nós podemos ver 3 parábolas. 一番最初は A primeira parábola do capítulo de Lucas, das dracmas, isso? Certo? Toma, Bíblia. 羊飼いの話。 Do pastor, das ovelhas,ね、100匹の 100 ovelhas. 乗っていた羊飼い。 O pastor tinha 100 ovelhas 1匹がいなくなった。 e que perdeu uma ovelha. 2番目は Segunda, já dei a dica. O canequinho, cara. 金貨をですね、10個持っていた婦人が、女性が1個をなくした。 As 10 dracmas, 10 moedas, uma mulher perdeu a moeda, né? 3番目は A terceira, filho pródigo. Só. 2人の人がいたけども1人いなくなった。 Tinha 2 filhos, mas um se perdeu. この3つの中で、だから
失ったっていうのが一つでしょ、共通のことです。O ponto igual, igualdade nessas três parábolas, é que nas três fala de que perdeu. 2番目に共通なことは何ですか？ Segundo lugar de comum, que 戻ってくる。 sagaz, 探す。 procurar é o segundo ponto de igualdade nas três. 彼 Perder, はもう一生懸命探しに行くわけですよ。 eles vão, o pastor vai atrás da ovelha. そしてコインをなくした女性は一生懸命にそのコインをどこに行ったかな A mulher que perde a moeda, ela vai procurar. 探す。 Ela vai procurar. お父さん、子供息子のお父さんは首をなんか隠して帰ってこないからと思う。 O pai do filho mais novo, ele fica esperando ansiosamente sobre a volta do filho, pensando se o filho não iria voltar. 3番目に共通なことは Terceiro ponto comum entre as três parábolas. 見つけたこと、ね、 Achou. 失われた羊を見つけるでしょ。 Ou seja, achou a ovelha perdida. なくなったコインを見つけるでし Achou ょ。 a dracma perdida. そして放蕩息子も帰ってく E る o でしょ。 filho pródigo retorna. 最後に共通なことは E em quarto lugar, ponto comum, 大きな喜びが起こった。 uma grande alegria. これはもう本当神様の話。 Isso está falando, essas três parábolas está falando simplesmente de Deus. これが神様の感情ですね。 Esse é o sentimento de Deus. ね、失われたから一生懸命に探す。 Como eu perdi, eu vou buscar com todo そ empenho. して取り戻す。 E eu vou então restituir. その時に大きな喜びが。 E então uma grande alegria surge. これが神様の私たちに持っておられる感情だと思います。 Esse é o sentimento que Deus tem por nós. だから帰ってくるっていうことはどこに帰ってくる？ Então, retornar. Retornar para onde? 主の御手の主の御手の中に、主の臨在の中に帰っていくんですよ。 Voltar para a presença de Deus, não para as mãos. それは罪が起こった時に避けたでしょ。 Quando eles pecaram, eles rejeitaram a face de Deus. でもイエス様が来られて神の子羊見よ世の罪を取り除く神の子羊だと。 Mas Jesus, qual foi o papel de Jesus? Jesus veio no mundo como cordeiro. ヨハネの福音書の1章の29節そう書いてあります。 Em João capítulo 1, versículo 29 está dizendo イエ isso. ス・キリストは、ね、世の罪を取り除く神の子羊。 Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 彼らが恥ずかしく思って神を避けたのは罪が入ってきたから。 Ou seja, o povo de Deus ficou envergonhado, por quê? Porque o pecado entrou no mundo. じゃあその罪を取り除いたら Então, se esse pecado for retirado, どうなります？ o que acontece? もう戻れる。また神様を見ることが。 Eu posso voltar novamente para Ele, eu posso vê-lo novamente. そこに何が起こるんですか？ E o que acontece nesse lugar, então? 大きな喜び。シャローム。失ったシャロームを取り戻すことができる。 Ou seja, nós conseguimos restituir aquela shalom, aquele estado de paz, de harmonia. どうでしょう？今日このお話を皆さんと一緒に考えたいなと思ったのは、これが私たちにしっかりと分かってなかったら先に進めないという。 Por que eu quis dialogar com os irmãos a respeito disso? Porque se nós não entendermos esses fundamentos, nós não conseguimos avançar. だからここでその一番大切なことは、その神の情熱を私たちは据えているからです。 Ou seja, em primeiro lugar que nós precisamos saber aqui é se nós estamos sendo tocados por essa paixão que Deus tem por nós. 質問していいですか？ Eu posso fazer uma pergunta? Tenta acertar uma.
あなたはこの女性を愛してますか？ Você ama essa mulher? Aitemasu. あなたは彼があなたを愛しているその愛を感じてますか？ Você sente esse amor que o ogro disse que tem por você? 躊躇してる。考えてる。 Você está pensando? Você sente? Você sente? Kanjiru. 感じますか？ Você sente? Foi, foi. あよかったあなたがもし感じてなかったらあなたの将来暗いですよ。 Se ela não sentir o amor que você tem por ela, o seu futuro é negro. でしょう。もし神の情熱を私たちが本当に感じていなかったら、もう本当にその情熱に触れてなかったら問題です。 É um grande problema se nós não formos tocados por essa paixão, se nós não sentirmos essa paixão que Deus tem por nós. で、私が今日この今晩皆さんと私たちが一緒に考えたいと言いました。考えてみてください。 Então pense nisso que nós acabamos de pensar. 私が話したようなことを、考えておられると思うけども、 Eu penso que você já pensa nesse tipo de coisa. これを機会にしてまた神の私たちに対する情熱というのを考えてみて。 Mas eu quero que você pense também sobre a paixão que Deus tem por você. こうやって集まってる時に実はね、こんな夜遅く忙しい日にですね、わざわざもう疲れて本当はうちでもう休んでおきたいんだけどと思う人もいるかもしれない。 Eu creio que aqui, num dia desse, numa hora dessa, muitas pessoas aqui, ou talvez algumas pessoas nesse lugar, desejariam estar em casa dormindo. でもそうでなくても皆さんがこうやって集まっておられる時に一番喜んでおられるのは神様。 Mas quem se alegra mais com vocês estarem aqui é Deus, でしょ？ não é? イエス様が生まれる時のその名前は何ですか？ Quando Jesus nasceu, com qual nome ele foi chamado? ヨセフに天使がこの男の子の名前をこうつけなさいとされた。 O que o anjo falou para José, coloque tal nome, como foi? Emmanuel. 今のその意味は Emmanuel significa Kami-sama ga tomoru, 神となります。 que Deus esteja conosco. ヨハネの福音書の1章の14節では言葉がイエス様ですねがどうなったって書いてありますか？ Em João 1,14 diz que o verbo se fez. Aconteceu o que com o verbo? Jimiku. してそして E Tomoni. 私たちと共に。私たちとも住まわれた。 E habitou conosco. ある訳ではですね、 Em uma versão diz o 私の seguinte. 隣のうちに移ってこられたってあります。 Tem uma versão da Bíblia que diz que, na verdade, Jesus, o verbo, né, que é Jesus, ele se fez carne e ele veio morar. Ele veio morar na cidade ao lado, ou no mundo ao lado. Do céu ele veio para a terra, significa, né? マタイの福音書で一番最後に書いてあることは何ですか？ Em Mateus, a última palavra que está em Mateus diz o quê? As últimas 一 palavras. 番最後にイエス様が convosco até a consumação dos séculos. Estudar um pouquinho. 終わりまでいつまでも。もう一個 De novo. 今の終わりまでも。終わりまでいつもあなたが共にいる。 Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. 世の終わりまでいつまでもあなた方と共にいます。 Até o final dos séculos eu estarei convosco. 聖書の中ではこれが中心で神様は私たちを神様と共にいるか
ために作られて、でイエス様が来られたのは私たちはまだ神と共に生きることができるように作られた、来られた。 Essa é a centralidade da Bíblia. Fala do propósito do qual nós somos criados, que habitar com Deus, e fala dessa paixão que Deus tem por nós. そして最後の約束は、私はあなたといつまでも共にいます。世の終わりまで共に。 E a última promessa é que até a consumação dos séculos o Senhor estaria conosco. 皆さん、最後ですよ。 Em último lugar, イザヤ書の46章、 Isaías 46, 3節と4節。 versículo 3 e versículo 4. これは私が個人的に大切にしている言葉です。 Essas são, é uma palavra da Bíblia que eu particularmente tenho como importante. Eu vou ler Isaías 46, versículo 3 e 4. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. ヤコブ、あるいはイスラエルの神を私に聞きなさい。これは今、この時代、クリスチャンに書かれている。 Deus está dizendo, ouça Israel. Hoje Deus está falando para nós, ouça, ó cristãos. で、ここでは、私があなたを作って、私があなたを背負って、この世に連れてきた。 Eu fiz vocês e eu carrego vocês. だから私はあなたをいつでも、どこでも背負う。 Por isso, eu vou carregar vocês em todo o tempo. あなたの頭の毛が真っ白になるまでも私はあなたを背負う。 Ainda até as cãs eu vos carregarei. Quando você ficar com o cabelo branco. いつまでもあなたを背負う。 Eu vou levá-los e carregá-los para sempre. 今日、一緒に考え方を続けて考えていただきたいと思います。 E nós queremos continuar pensando nessas coisas a partir de hoje também. どうですか、神の情熱っていうのを少し分かりました。 Você conseguiu compreender um pouquinho mais sobre a paixão de Deus? 神のパッションっていうのは、 Você どんな entendeu? ことをしてでも私は私の民を愛する。 Deus está dizendo, não importa o que eu tenha que fazer, eu vou amar o meu povo. 共にいる。 Eu vou habitar com o meu povo. それが神のパッション。 Essa é a paixão de Deus. アメン。 Amém? Amém. Eu vou terminar.